Olá, oitavo ano. Vamos esta semana começar o nosso PET 3. E para ajudá-los na resolução das atividades, irei fazer a leitura desses textos da primeira semana nesta aula, ok? Vamos lá? Vamos lá. Página 2, atividade 1, leia o texto a seguir. Dezenas de pinguins são encontrados mortos em praias de Florianópolis. No total, 70 animais morreram, sendo que a causa mais provável é asfixia, afogamento. Uma ave foi resgatada com vida e levada para a reabilitação. 70 pinguins de Magalhães, nome científico aqui, foram encontrados mortos e um ainda vivo entre as praias do Santinho e Moçambique, em Florianópolis, no sábado 27. As aves passam por necropsia neste domingo, 28, mas a causa provável da morte é asfixia, afogamento, informou a Associação R3 Animal, que executa o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, PMPBS. As aves apresentavam marcas nas nadadeiras, que sugerem interação com instrumentos de pesca, disse a R3 Animal. Na praia do Moçambique foram encontrados 59 pinguins mortos e um que estava vivo. Na praia do Santinho foram 11 aves mortas, uma delas com um pedaço de rede de pesca presa ao corpo. Os animais foram resgatados pela associação. O sobrevivente foi encaminhado para reabilitação e os mortos para necropsia no Centro de Pesquisa, Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos, CIPRAM R3 Animal, no Parque Estadual do Rio Vermelho, na capital catarinense. Segundo a médica veterinária Janaína Rocha Lourenço, as análises mostram que os pinguins podem ter ficado presos em itens de pescaria, porque foram detectados apteria em aletas, falha de penas nos membros torácicos, congestão generalizada e miopatia de captura. Alterações fisiológicas desencadeadas no corpo por terem ficado tentando se soltar por bastante tempo. Por serem aves, os pinguins são sujeitos a morrerem afogados. Conforme a R3 Animal, a chamada captura incidental é uma das grandes causas de morte de animais marinhos, ainda que não sejam alvo de pescaria. Eles acabam capturados e morrem. Nesta época do ano é comum a chegada de pinguins no litoral catarinense, porque é o período de migração das aves vindas da Patagônia, informou o projeto de monitoramento. Esse texto foi noticiado na página G1 da Globo, certo? E aqui nós vemos o assunto. 70 pinguins de Magalhães foram encontrados mortos, né? Logo no título também veio, dezenas de pinguins encontrados mortos em praias, 70 animais morreram, causa mais provável asfixia, afogamento, tá? Então 70 animais morreram, 70 aves morreram, 70 pinguins, né? Esse é o assunto da notícia. Qual foi o local, né, do acontecimento noticiado? As praias do Santinho e Moçambique, que ficam em Florianópolis, né, capital de Santa Catarina. Provavelmente, a causa da morte, né, foi a captura incidental, ou seja, uma pesca não prevista, né? Olha aqui, interação com instrumentos de pesca. Então, esse aqui, né, é o provável motivo da morte. A morte foi noticiada. Então, o provável motivo da notícia seria a pesca não prevista, correto? Podemos observar também na leitura deste texto que essa reportagem, além de ter uma linguagem formal, uma linguagem padrão, que é esperado de uma notícia, né? Uma linguagem imparcial, né? Correto? Também temos uma linguagem técnica. Então, além da linguagem padrão, norma culta, né? Norma padrão, temos a linguagem técnica, ou seja, usam palavras que é da medicina veterinária. São palavras que não estão no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, né?
Então, é a linguagem técnica, certo? Informações como esta, gente, nos torna, além de conhecedores, né, conscientiza as pessoas a saberem, né, conhecerem um pouco mais sobre os prejuízos que causam a pesca predatória. Ou seja, a pesca predatória, ela desestabiliza, ela é um prejuízo para o meio ambiente, certo? Ela causa um desequilíbrio no meio ambiente, a pesca predatória. Então, acredito que esse texto é para conscientizar. Uma notícia assim conscientiza o povo a evitar ou a não praticar a pesca predatória, a pesca inadequada, correto? Página 4, atividade 2. Leia os textos a seguir e responda. Texto 1. E a tragédia da dengue continua. Cristiane Bonfim, da agência Einstein, quem escreveu, né? 12 de março de 2020, às 2h38, foi publicado no site UOL. O texto. Na casa da aposentada Mercedes dos Anjos Santos, de 85 anos, os vasos floridos dispostos harmoniosamente sempre chamaram a atenção de quem passava na rua. Mas os números de casos de dengue noticiados com frequência nos jornais ano após ano fizeram com que os prados saíssem de cena para não virarem criadouro do mosquitinho listrado, explica a aposentada moradora de São Paulo. Para ter uma ideia da extensão do problema, entre janeiro e 31 de dezembro de 2019, dados mais atualizados do Ministério da Saúde foram notificados 1.544.987 casos prováveis de dengue. O número é 488% maior que o registrado em 2018. Só no estado de São Paulo, onde mora a aposentada, foram 444.593 casos prováveis. Agora a leitura do texto 2. Brasil ultrapassa 500 mil casos de dengue no ano. Doença já matou 181 pessoas, outras 201 mortes estão sendo investigadas. O Brasil já registrou mais de 525 mil casos prováveis de dengue e 181 mortes em decorrência da doença em 2020. Os números foram divulgados nesta sexta-feira, 10, pelo Ministério da Saúde e abrangem as 14 primeiras semanas do ano, ou seja, vão até o último sábado, 4. Também foram registrados 15.051 casos e 3 mortes por chikungunya e 2.054 casos de Zika. As duas doenças, assim como a dengue, são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo a pasta, o Ministério da Saúde, até a 10ª semana do ano, o ritmo de crescimento de casos foi superior ao observado em 2019. De lá para cá, houve diminuição, mas, de acordo com o próprio boletim do Ministério, os casos ainda estão em processo de atualização, ou seja, os números em especial das últimas semanas são preliminares e ainda podem aumentar. Das amostras analisadas, a dengue tipo 2 foi a mais comum. Esse texto foi noticiado em 28 de junho de 2020, ou seja, tem pouco tempo, no site Saúde IG, certo? O que podemos observar de comum nos dois textos, nas duas notícias? As duas informam o quê? Casos prováveis de dengue. Casos prováveis de dengue. Então, as duas notícias nos informam, o assunto são os casos prováveis de dengue. Elas nos informam que o ritmo de crescimento de casos foi superior. Aqui também, olha, o número é 488% maior que o registrado em 2018. Então, aqui no texto nos diz que em 2019 os casos de 2019 foram maiores que o caso de 2018, e este texto nos informa que o ritmo de crescimento de casos no 2020, observado aqui em 2020, é maior do que foi observado em 2019.
Então, a semelhança dos dois textos aqui nos é semelhante porque nos informam sobre os casos de dengue, nos informa que o número de casos tem aumentado, certo? Elas são muito semelhantes. Mas tem uma coisa que as difere. A credibilidade. O texto 2, ele é mais confiável, ele tem maior credibilidade. Por quê? Porque ele nos informa muito mais dados, né? Ele tem muitos mais dados e o nome do mosquito é o oficial, né? O nome dele de verdade. Aqui ele foi identificado como mosquitinho listrado. E aqui ela nos deu muito mais informações e o nome real do mosquito, né? Científico, né? Então, esse texto 2 é mais confiável. Mas são a mesma informação, o mesmo assunto, né? Vamos lá para a página 5. A atividade 3, leia os textos abaixo. Maísa desabafa no Twitter e critica a maneira sensacionalista que a mídia utiliza para informar. Não é de hoje que alguns famosos reclamam sobre a maneira sensacionalista que alguns veículos utilizam para informar. Mesmo que muitos não inventem notícias, há muitas vezes um exagero que incomoda. E muitas vezes esse recurso é utilizado para chamar a atenção mesmo. Recentemente foi a vez da Maísa sofrer com esse sensacionalismo. Chateada com a situação, a apresentadora resolveu reclamar no Twitter. O que eu tuito, como a mídia quer que vocês leiam as coisas e o que eu recebo em troca, né? Ela tuitou primeiramente: não aguento mais não ter voz nessa casa. Eu quero ver Harry Potter e eles querem ver Todo Mundo Odeia o Chris, sendo que eu já vi 4 episódios com eles esses dias. E mesmo assim eles não querem nem ver a Pedra Filosofal, pelo menos. E colocam um chorinho. A revista Caras colocou assim na manchete: Maísa Silva desabafa sobre relação com a família em casa. Não tenho voz. Maísa desabafa sobre a relação com a família em casa em suas redes sociais. E ela recebeu em troca mensagens assim: Maísa, na Bíblia está escrito: vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais, para que seus dias se prolonguem na terra. Logo em seguida está: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Então, Maísa, pai é pai, ok? E outra mensagem: pirralha. Não sabe nada, sempre teve tudo, nunca passou por dificuldades, ainda quer ter voz ativa. Sinal que não recebeu educação. Ela ficou incomodada, né, com a maneira sensacionalista da revista e fez essa crítica. Então, esse texto, o que nos noticia? Qual é a notícia do texto? Maneira sensacionalista que alguns veículos utilizam para informar. Esse é o assunto. E eles dão como exemplo a Maísa, né? A Maísa acabou de sofrer, né? Agora foi a vez da Maísa. Então, o assunto desse texto é a maneira sensacionalista que alguns veículos utilizam para informar. Correto? A Maísa ficou chateada e com razão, né? Por quê? Porque a Maísa postou uma opinião na rede social para os amigos, para os, né? Que ela tem mania de colocar tudo na internet. Então, assim, os amigos dela, as pessoas, fãs, seguidores, ela só compartilhou uma situação. A revista Caras, né, usou de maneira tendenciosa, sensacionalista e deu uma exagerada na situação. Ela colocou aqui uma manchete tendenciosa, né? Ela atribuiu uma dimensão muito maior do que realmente tinha que ter. E isso foi antiético. Obrigação da Caras e de outros veículos de informação é informar, né? Informar assuntos relevantes de forma imparcial, correto? Não deve ter opinião própria, né? Não deve fazer fofocas. Sim, informar, publicar informações relevantes que realmente importam, que realmente sejam necessárias, certo? Alunos, obrigada por assistir até aqui, né, até o fim. Até a próxima e bons estudos. Aproveitem, tá?
Espero que os textos, acredito que tenham ajudado. Tchau!